tantas que tu tem na tua vida, né? Tipo, eu nesses 25 anos de vida, assim, posso dizer que já passei por várias experiências que auxiliaram na construção de quem eu sou hoje. Quando aconteceram, no momento eu não entendia o porquê. Esse porquê, esses acontecimentos foram bons e também ruins. E me questionava muito o que havia acontecido de ruim. E nós indígenas, nós temos um olhar diferente sobre as coisas. E no momento que eu fui me questionando o porquê de coisas ruins acontecerem, um amigo meu disse assim para mim: Priscila, tudo o que aconteceu na tua vida até agora não foi por acaso. Tinha um porquê, teve um porquê, e você teve que sentir na tua pele para você poder ajudar o teu povo. É como se você já tivesse vivenciado para você ter mais facilidade, né, para ajudar as pessoas que precisariam. E quando ele falou isso, me veio um acontecimento muito triste que aconteceu na minha vida. Nós temos uma ligação muito grande com a parte espiritual. Nós acreditamos num ser maior, acreditamos que as plantas possuem espírito, que os animais possuem espírito. E todo esse conhecimento é passado de pai para filho. E até então eu só ouvia através dos relatos dos meus pais, dos meus parentes. Eu tive minha parte espiritual afetada. Nós acreditamos que existem ervas que fazem o bem e ervas que fazem o mal. E eu fui afetada pela parte negativa, né? Então, quando eu descobri que tinha algo ruim que estava afetando minha parte espiritual, foi uma coisa bem ambígua, né? Uma coisa ambivalente no sentido de, o que eu faço? Então, a primeira coisa, eu vou procurar o sábio Caigangue, né? Que ele vai me dar a direção que eu preciso para mim ficar bem, para mim melhorar. E nesse momento, toda a minha família estava presente comigo, os meus pais, e sempre com aquele conhecimento da pessoa mais velha, né? Não, você vai por esse caminho, você vai por aqui. E eu acredito muito em Deus também, né? O Caigangue tem esse ser maior. Então eu pensei assim, tem dois caminhos. Eu me apego ao conhecimento do meu povo, né? Mas eu também tenho que essa luta também é minha luta individual. Então tinha as pessoas me ajudando, mas tinha muito mais de mim, dependia muito mais de mim. E foi um processo que me fortaleceu muito, um processo que me fez crescer, me fez evoluir e de valorizar bem mais o conhecimento do meu povo, porque a minha mãe, né, toda aquela questão de proteger, de estar ali, ela me acompanhou enquanto o Cuyã, ele orientou quais ervas que poderia estar utilizando, como que poderia ser o preparo, foi ela que me orientou. Então, foi um processo espiritual, né, de construção. Assim como aquele mal estava presente, afetando minha parte espiritual, depois que eu fiz todo o processo, todo o ritual, todo o processo de cura, né, eu me senti muito mais mulher, muito mais guerreira. Tipo, o conhecimento que veio dos meus ancestrais, eram eu sentia assim que eram muitos espíritos presentes tentando me ajudar e dizendo, não, vai ficar bem e depois disso tudo vai passar. Então, depois de que eu passei por isso, eu posso dizer assim que eu já tinha uma garra muito grande e vontade de ajudar as pessoas, mas depois disso, isso se intensificou, né? Então, eu, enquanto profissional, não tenho como eu negar a parte espiritual do indígena, do paciente que está na minha frente. Não, você precisa da
parte espiritual, você precisa compreender. E eu, enquanto indígena, me sinto privilegiada, porque realmente eu tive que passar, sentir na pele para poder ajudar outras pessoas.